noite a todos, amém? No nome de Jesus Cristo, que Deus possa continuar nos abençoando, amém? Amém. Estamos felizes, amém? Estamos felizes? Temos motivos, né, para estarmos felizes. Deus tem nos trazido, né, para bem juntinho dele, né? Tem nos trazido, ele tem cumprido exatamente, né, o que Paulo diz aqui em Efésios, né, capítulo 1, versículo 10. Ele diz que tornar, né, a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Por quê? Porque céu e terra estão unidos agora, amém? Céus e terra estão unidos. Ele tornou a congregar porque nós estamos agora exatamente em lugares celestiais em Cristo Jesus, amém? Isso é muito maravilhoso. Quando você está nessas regiões celestiais em Cristo Jesus, um versículo, né, uma palavra, qualquer coisa que você, um hino que você canta, é motivo para você regozijar, né? Como disse aquele soldado, né? Senhor, diz só uma palavra e o meu criado será curado, amém? Só uma palavra, basta uma palavra, basta uma gotinha, né? A mulher disse, Senhor, deixa cair uma migalha. Deixa cair uma migalhinha, Senhor, uma migalha, né? Aqui, se cair uma migalha, nós nos alimentamos de migalha. Por quê? Porque uma migalha de vida eterna é vida eterna nessa hora no seu coração, amém? Uma colherzinha de água do mar representa todo o mar, não em quantidade, mas em qualidade, amém? E quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberia galardão de profeta, receberia qualidade de profeta. Nós somos qualificados nessa hora, irmão, para sermos profetas, amém? Somos gratos a Deus, né, por todas as coisas, né? Faltam alguns irmãos, mas nós estamos, né, quem Deus viu lá na eternidade aqui, hoje está aqui, né? Está aqui dando testemunho, né? Sabe da sua importância no culto. Não é que eu tenho que vir buscar aqui, né? Há uma fonte, né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, né? E todo rio tem uma nascente. E essa nascente desse rio, da vida, é aí no seu coração, aí dentro do seu coração. Essa fonte inesgotável, essa nascente desse rio, está dentro do seu coração. A mulher do poço, depois que ela bebeu da água que Jesus Cristo deu para ela, ela se tornou uma fonte inesgotável. Então é exatamente isso que nós precisamos hoje. Quando nós temos tomado dessa água viva, e essa água viva, né? Hoje você vem trazer água para cá. Você traz a sua atmosfera. Eu tenho a minha atmosfera. Cada um de nós tem uma atmosfera. E eu sei da importância que eu tenho aqui no culto. Eu sei, eu venho para o culto, eu venho para trazer a minha atmosfera. Eu tenho uma atmosfera, nós temos atmosfera. Por isso estamos aqui nessa hora. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Amém? Vamos nos colocar de pé, por gentileza, em reverência à palavra de Deus. Abram suas Bíblias, Josué, capítulo 6. São os 5 primeiros versículos. Josué, capítulo 6. Estava lendo essa escritura hoje, muito me estimulou essa palavra, né? Josué, né? Josué capítulo 6. Josué lá no início, depois, né, Deuteronômio, né, João? Depois vem Josué. Isso mesmo, Deuteronômio, Josué. Ele é o 6º livro. É o 6º livro, é isso. Josué capítulo 6, os primeiros 5 versículos. Estamos falando um pouquinho sobre esse 7º selo. Algo que Deus colocou no meu coração muito maravilhoso. Amém. Josué capítulo 6, versículo 1 nos diz: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Cerrada é os portões fechados, né? Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina,
todo o povo gritará com grande grita, ou com grande voz, né? Com grande grita. E o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amém. Só até aí. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, somos gratos a Ti, Pai, pela Tua presença nos nossos corações. Na plenitude dos tempos, Senhor, Tu prometeste congregar todas as coisas novamente, Pai, em Cristo. Prometeste trazer-nos para Ti mesmo. Tu nos traria para Si mesmo. Tu mesmo disseste que eu vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar lugar, eu voltarei e vos trarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E nós estamos exatamente nesse dia, Senhor. Tem nos trazido para a Tua presença, Pai. Estamos aqui na plenitude dos tempos, nessa 7ª era da igreja, a plenitude de Deus dos nossos corações. Somos gratos, Senhor, por essa atmosfera tão maravilhosa, Pai. Atmosfera real, atmosfera verdadeira, essa atmosfera do 7º selo nos nossos corações. Essa 7ª dimensão, Pai, nos nossos corações, tem feito de nós novas criaturas em Cristo Jesus. Essa natureza divina está nos nossos corações. Essas 7 naturezas divinas, a Tua natureza, Senhor, nos nossos corações. Somos gratos a Ti. Nos abençoa, continua nos abençoando, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Mesmo pode sentar. Nós temos falando sobre esse 7º selo, né? Vou gastar meus 40 minutos, no máximo 45 minutos, não é só um estudo, mas é de muito valor, porque nós vemos, quando você fala em 7º selo, o povo alguns da mensagem, né? Eles pensam, nossa, o povo fala em 7º selo, fala em, né? Mas você vê muito bem que desde Gênesis, já se falava no 7º selo, né? Porque o 7º selo é Cristo. E se Ele é o princípio e o fim, o princípio, Ele é o princípio da criação, né? Então, no princípio, era a palavra, era o verbo. E eu estava lá, nós estávamos lá. No princípio era Ele. Em Gênesis aqui nós vemos muito bem, aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 2, apenas leiam, apenas ouçam. E havendo Deus acabado o dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Amém? Você vê que aqui Deus fez o mundo em 6 dias, e no 7º dia Ele descansou, e ali aqui no primeiro Éden, Deus descansou no 7º dia, saiu, e o diabo veio e colocou a sua semente. Mas na plenitude dos tempos, irmãos, foi diferente. Na plenitude dos tempos, Ele viria e descansaria na sua igreja, no seu coração, dentro do seu coração. O diabo não teria mais como macular essa obra, porque ele agora, o descanso dele, o trono dele, é o seu coração. Ele entrou no seu coração, se entronizou. Se nós formos, isso aqui é um tipo, se nós formos magnificar isso aqui, fala, no 7º dia, na era de Laodiceia, ele descansou da obra que tinha feito. Por quê? Porque ele entrou dentro da sua obra, ele consumou a sua obra. Ele é o autor e consumador. Ele que criou o princípio e o fim. Ele começou a sua obra, depois que terminou a sua obra, o que ele fez? Ele consumou aquela obra. Ele entrou dentro daquela obra, se entronizou naquela obra, se entronizou em você, entrou no seu coração, consumou. O diabo não tem mais vez. No Éden, o diabo foi lá e colocou a semente no ventre de Eva, no ventre da igreja. Lá no Nicéia, ele colocou a semente no ventre da igreja, no coração. O que é o ventre? É o coração. Mas agora Deus colocou o seu trono dentro do seu coração. O diabo não pode entrar, irmãos. O diabo não pode entrar no seu coração, porque a mensagem ela veio para converter o quê? Os corações. Ela veio para circuncidar os corações. Nós vemos muito bem aqui essa maravilhosa. Nós falamos do 7º, quando você fala de 7, o número 7 é um número bíblico. É um número bíblico. Significa consumação.
plenitude, consumação. Você sabe que a plenitude da divindade hoje está na terra. A plenitude da divindade, na plenitude dos tempos, quando o tempo terminasse, quando o tempo se consumasse. Você vê que Apocalipse 10, irmãos, quando o anjo forte, aquele anjo forte é Cristo, quando ele coloca um pé na terra e outro no mar, e jura que o tempo não seria mais, e jura que o tempo estaria consumado, e jura que o tempo estaria terminado. Apocalipse 10, o 7º selo, há um término. E nesse tempo que é agora, Deus prometeu que tornara a congregar todas as coisas em Cristo nessa hora, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Por quê? Porque céu e terra se ajuntariam nessa hora. E céu e terra têm se ajuntado nessa hora, irmãos. Deus está unido com o seu povo. Deus está unido com o seu povo. Então nós vemos perfeitamente isso. O 7º selo, essa maravilha, né? 7 é um número bíblico, coloquei consumação, plenitude. Deus, você vê 7 eras da igreja, 7 selos. Nós lemos, em 6 dias Deus criou o mundo, e no 7º dia Ele descansa, Ele se entroniza, ele entra na sua obra, Ele consuma a sua obra, consumação. Que coisa maravilhosa, consumação. Quer dizer então que Deus consumou essa obra, autor e consumador, Ele que operando o querer e o efetuar. Então Ele entrou em nós, Ele está em nós. Você vê que o 7º dia para o judeu, é o sábado, e é um dia sagrado, descanso. Ele santificou esse dia, Ele santificou o dia, abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Só que a santidade do 7º dia agora não é mais a santidade das eras. A santidade do 7º dia é exatamente a sétupla glória de Deus no seu coração, a 7ª dimensão do seu coração. Então o diabo não pode te tocar, porque Deus tem entrado no seu coração. O número 7, nós falamos muito do número 7, o próprio nome, estamos só entre nós, o próprio nome do profeta, William Marion Branham. William, 7 letras, Marion, 7 letras, Branham, 7 letras, 7 mensageiros, 7 virtudes, 7 cartiçais, e nós lemos aqui, eu queria aplicar isso, 7 eras da igreja, 7 trombetas, tudo para nós e Ele é o 7º, Ele é a plenitude, o 7º anjo celeste, o 7º anjo do céu, nós sabemos que é Cristo. Quando o 7º anjo do céu vem e se vela no 7º anjo da terra, você vê que aquilo ali, nos dias do 7º anjo, quando ele tocasse a sua trombeta, se cumpriria o segredo de Deus, através de você ouvir a voz do 7º anjo, amém? Então, irmãos, nós lemos aqui, e eu achei isso maravilhoso. Eu queria aplicar isso que nós lemos, com esse tempo agora. Você vê que nós lemos, vocês podem até deixar marcado nas vossas Bíblias aí, isso que nós lemos, que está em Josué capítulo 6, Apocalipse capítulo 1 e Apocalipse capítulo 10. São os 3 lugares que nós vamos estar sempre lendo. É um estudo, não é nada prolongado. Vou gastar exatamente o meu tempo. Então, vejam, irmãos, aqui, vamos começar aqui. Nós lemos aqui, que 7, presta bem atenção. Nós lemos, Josué 6, se vocês quiserem acompanhar. Nós lemos Josué 6, onde diz que 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro. Foi exatamente isso que Deus mandou Josué fazer, a ordem de Deus para Josué. E no 7º dia, o povo rodearia a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. O chifre de carneiro, chifre é poder, força, o chifre, a força do animal. Quando a Bíblia fala em chifre, fala exatamente, quando surgiu ali uma besta com 2 chifres, é poder, então o chifre é o poder do animal, está no chifre, a força, aquele poder. Então, e esses sacerdotes, aí você vê aqui, irmão, que o povo, nós lemos isso, que o povo, ouvindo o sonido da buzina, todo o povo gritaria com grande voz, com muita força. O povo iria gritar. E o muro da cidade cairá abaixo. Nós lemos isso aqui em Josué capítulo 6. Irmão César, te abençoe. Nós lemos isso aqui. Então, o muro cairia abaixo.
Agora, só um milagre de Deus, porque você vê que a história diz, né, que os muros de Jericó eram tão grandes, tão largos, que eles tinham corridas ali sobre os muros de Jericó. E eram muros intransponíveis, eram muros, né? E só ali você vê que ali, segundo a ordem que Deus deu para Josué, depois que eles tocassem a trombeta, depois que eles rodeassem a cidade no 7º dia 7 vezes, quando eles tocassem a trombeta, o povo gritaria. Quando o povo ouvisse o som, o povo gritaria. Irmãos, e a voz do povo, aquilo não foi bomba que derrubou os muros de Jericó, foi a voz do povo naquela hora. Mas naquela voz do povo ali, irmãos, foi quando eles ouviram o sonido da buzina, quando eles estavam tocando a trombeta, aqueles sacerdotes tocando, e no ouvir, quando eles ouviram, então eles gritaram, e o grito, a voz, a força da voz, derrubou os muros de Jericó. Isso só Deus, irmãos. Não tem como o som, grito derrubar muro. Não tem como o grito derrubar, ainda mais os muros de Jericó. Agora você vê aqui, nós vamos, né, bem lento aqui, né? Primeiro o povo ouviu, e depois o povo gritou. 7 vozes soaram ali. 7 vozes soaram. Aquelas trombetas, 7 vozes ali, eles tocaram, os sacerdotes tocaram, e 7 vozes soaram, como uma só voz. Aí você vê exatamente isso aqui. Nós entendemos, nós compreendemos perfeitamente que Apocalipse 10, você pode abrir aí Apocalipse 10. O Bruno diz que Apocalipse 10 é o 7º selo. Apocalipse 10 é o 7º selo. Quantos dão amém para isso? Amém? Apocalipse 10 é o 7º selo. Porque você vê aqui que Apocalipse 10, você pode abrir sua Bíblia em Apocalipse 10, você conhece a escritura de Apocalipse 10, diz que, Apocalipse 10, versículo 1 diz, e vi outro anjo forte, que é o 7º selo, que descia do céu. Veja bem, irmãos, Apocalipse 10, e vi outro anjo forte, que descia do céu, agora o detalhe, vestido de uma nuvem. Meu Deus, vestido de uma nuvem. Vestido de uma nuvem, veja. Apocalipse 10, ele estava vestido de uma nuvem. Vestido de uma nuvem. Você diz, meu Deus, será que é isso? Veja aqui. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem. Veja, irmãos, o Bruno fala que vestido de uma nuvem, eram esses 7 anjos, formando essa nuvem, eram 7 anjos, que formaram essa nuvem. Essa nuvem, ela apareceu exatamente no 7º selo, na 7ª era da igreja, no 7º dia. Agora eu queria ver com você o seguinte, quem é esse anjo forte? Apocalipse, vocês podem seguir também no capítulo 1 de Apocalipse, no capítulo 1 de Apocalipse, onde diz, no verso 7, que esse anjo forte, a quem se refere aqui a Escritura, ele diz, Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 7. Vocês podem deixar aberto a Bíblia em Apocalipse capítulo 1, em Apocalipse capítulo 10, e no livro de Josué, no capítulo 6, que foi a Escritura que nós lemos. Agora preste bem atenção, Apocalipse capítulo 1, verso 7, Jesus Cristo dizendo, eis que vem com as nuvens. Meu Deus, que está. Eis que vem com as nuvens. E todo olho verá. Todo olho viu. Mas eu digo, quantos conheceram que era Ele? Quantos entenderam que era Ele? Veja, irmãos. Eis que vem com as nuvens. Todo olho verá. Agora eu digo, o mesmo anjo de Apocalipse capítulo 1, verso 7, é o mesmo anjo de Apocalipse 10 que desce vestido de uma nuvem. Amém? O mesmo anjo, nós conhecemos ele. Eis que vem com as nuvens. Apocalipse, capítulo 1, verso 7, Apocalipse, esse mesmo anjo, vestido de uma nuvem, é o mesmo anjo que vem com as nuvens. Aí vamos ver aqui as características, irmãos. Eu coloquei aqui, para que você possa compreender, para que nós possamos compreender, quando lemos aqui, em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 14, ele fala exatamente as características, as mesmas características que fala em Apocalipse 1,
fala em Apocalipse 10. É o mesmo anjo. É o mesmo Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo que está aqui nessa hora, nessa noite aqui, irmãos. Ele é a palavra viva nessa noite. Ele pode discernir os corações, ele pode discernir. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. E é apta para discernir as intenções do coração. E ele está aqui nessa noite discernindo justamente a intenção dos nossos corações. Veja, Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 14, diz que a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Aí você pula para o versículo 15 e diz: e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. O que é a voz de muitas águas? O que é águas? Águas é povos, é pessoas. E onde está essa voz hoje? Porque era um homem ungido, mas hoje é um povo ungido, e essa voz está no seu coração. A voz está onde hoje? A sua voz como de muitas águas, como de muitas pessoas. Não é mais um homem ungido, é um povo ungido. Hoje, irmãos, aquelas línguas de fogo que apareceram ali no cenáculo, 120 como língua de fogo sobre cada um, entrando em cada um, uma fagulha de fogo. Se nós vêssemos hoje, seria como uma fagulha de fogo entrando em cada coração naquela hora ali. A deidade se encarnando novamente, irmãos, como aconteceu lá no primeiro Pentecostes. E hoje, nesse último dia que tem acontecido, era um homem ungido, mas hoje é um povo ungido, irmãos. Essa coluna de fogo está sendo entronizada em cada coração. Veja a característica. Nós lemos Apocalipse 1. Veja aqui. E continua aqui no versículo 16 de Apocalipse 1. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. E da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. Hebreus 4:12. Essa aguda espada de 2 fios, que pode discernir as intenções, que pode discernir os pensamentos. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, irmãos. Ele pode discernir nessa noite. Ele está aqui no seu coração. Ele sabe da tua necessidade, ele sabe do teu desejo. É ele que opera em ti, tanto o querer como o efetuar nessa hora. E o seu rosto era como o sol. Que coisa linda. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Aqui no versículo 16, né? Agora veja a mesma característica em Apocalipse 10. Veja o verso 1, quando ele diz: e vi outro anjo forte. Apocalipse 10, capítulo 10, versículo 1. E vi outro anjo forte, que descia do céu. Isso é o 7º selo, irmãos. Ele tem descido do céu nessa hora. O céu está na terra nessa hora. O céu está em você nessa hora. Vestido de uma nuvem. Isso é maravilhoso quando você fala isso. Às vezes nossa mente natural não compreende, mas ela não pode compreender, mas a nossa alma compreende nessa hora, irmãos. Nossa alma entende o que é o 7º selo. Às vezes eu não sei explicar o que é o 7º selo, mas o 7º selo não é para ser explicado. O 7º selo é para ser manifestado nessa hora em cada coração. O 7º selo é a deidade na terra. O 7º selo é Deus entronizado em seu povo. Não é um pregador de mistério. Se cumprirá o segredo de Deus. Nos dias da voz do 7º anjo, não se explicará o segredo de Deus, irmão. Se cumprirá. Será o cumprimento. O cumprimento, a interpretação é o cumprimento. Quando Isaías profetizou: uma virgem conceberá, Isaías não sabia o que estava falando, porque Isaías era a boca de Deus, mas a mente naquela hora era Deus. O profeta é a boca de Deus, não é a mente. A mente é Deus, a boca é o profeta. Isaías não sabia o que estava falando, mas aquilo ali se cumpriria no futuro. E como interpretar aquilo? Qual a interpretação daquilo? Uma virgem conceberá? Foi exatamente aquilo acontecendo. Quando aquilo aconteceu, quando a virgem concebeu, ali era a interpretação. O cumprimento é a interpretação. Então o 7º selo hoje não é explicação. O 7º selo é o quê? É manifestação de Deus nos seus filhos. A manifestação de Deus no seu povo. Não é um pregador de mistério. Porque o mistério da piedade é o quê? Cristo em vós. Cristo em vós. Cristo em cada um de nós. Dos nossos corações. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Os seus vestidos, a sua roupagem é essa nuvem.
E por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Ele é o anjo do pacto. Ele é o anjo do pacto. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele está aqui nessa noite. E por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto, o rosto era como o sol. E os pés como colunas de fogo. Meu Deus, irmãos. Por que os pés é como coluna de fogo, irmão Mantuel? É porque com os pés, né, eu coloquei aqui, os pés você caminha. E a igreja hoje, ela caminha no poder da ressurreição de Jesus Cristo. A igreja, ela caminha hoje, os seus pés como coluna de fogo, irmãos. Cada um tem a sua coluna de fogo. Cada um tem a sua experiência com Deus nessa hora. Ali no cenáculo eram 120, e cada um tinha a sua coluna de fogo. Você tem a sua coluna de fogo, você tem a sua experiência com Deus. Você tem a sua experiência com Deus nessa hora. Cada um deve ter a sua experiência com Deus. Veja, irmãos, nós dizemos aqui, não vai dar tempo, né, nós vamos resumir, mas nós vimos aqui as mesmas características em Apocalipse 1 e Apocalipse 10. As mesmas características, o mesmo anjo forte, que é o Senhor Jesus Cristo. E o mesmo está aqui nessa noite, nos nossos corações, amém? Ele é o mesmo, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Então Apocalipse 1, no verso 8 diz: eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu que comecei e eu que consumei essa obra. Eu sou o A e o Z, o primeiro e o último. Eu comecei lá e eu consumei aqui. A obra está consumada, está tudo consumado. Está consumado em vós. Ele tem entrado em vós. O 7º selo tem entrado em vós. A obra está consumada. Deus foi descansar no Éden lá, no primeiro Éden. E o diabo chegou e botou a semente dele. Mas nesse último Éden, agora nesse outro Éden, o diabo não pode colocar a sua semente, porque Deus descansou. Deus estabeleceu o seu trono dentro do seu coração. Ele estabeleceu o trono dele. Ele colocou a sua semente real no seu coração. O diabo não pode tocar. Deus chegou primeiro, irmãos. Deus chegou primeiro. No Éden, no primeiro Éden, o diabo chegou primeiro. Mas nesse Éden restaurado, Deus chegou primeiro. Ele está no seu coração. Ele está entronizado no seu coração. O diabo não pode tocar. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Mas nós dizemos o que é, o que era e o que está aqui nessa noite, o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra nos nossos corações. Ele é a palavra viva. Então, irmãos, vejam. Gênesis, né? Eu sou o princípio e fim. Apocalipse 1, nós vimos as características dele. Ele é o Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 10, nós vimos que é a mesma característica, né? E clamou, agora você vê, vamos no verso 3. Sigam comigo, no verso 3, Apocalipse 10, capítulo 10, no verso 3. Diz: e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Isso é maravilhoso. Agora você vê, vamos aplicar depois no Josué, né? Talvez se der tempo, se não der, mas nós vamos, né? Nosso tempo é contado. Então, o 7º selo, irmãos. O Apocalipse 10 é exatamente isso. O 7º selo, que é quem? Cristo. O 7º selo é Cristo. Então, o 7º selo se vela no 7º anjo. O 7º selo se vela no 7º anjo. Deus descendo, a deidade ali, entrando em um ser humano. O 7º selo, Cristo, se vela no 7º anjo. A plenitude de Deus na terra. A deidade velada em um homem. Aí você vê no verso 4 diz, Apocalipse 10. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. João falando, né? Eu ouvi a voz dos 7 trovões. Eu ouvi o que disse os 7 trovões. E eu ia escrever isso. Mas ouvi uma voz do céu, ou seja, Deus falou para ele: sela o que os 7 trovões falaram e não escrevas. Porque para as áreas da igreja ele diz: não, escreve e manda para elas. Mas o segredo dos 7 trovões, você não escreve. Você não escreve isso, você não fala isso. Você não escreve. Foi proibido escrever. Sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Deus deu uma ordem, né? Aí no verso 10 você vê exatamente isso. Mas nos dias da voz do 7º anjo,
quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os seus servos profetas. Então, o cumprimento, irmãos, o cumprimento, quando ele tocar a sua trombeta, o mistério da piedade se cumprirá. O mistério da piedade, o povo se tornará essa voz. O povo se tornará essa voz. O povo vai se tornar essa voz. Agora veja aqui. Nós vamos agora aqui, lá no Josué capítulo 6. Para nós fecharmos agora. No livro de Josué, nós lemos no início da escritura, no verso 3. Nos diz lá que durante 6 dias, o que Deus falou para Josué? Pega os homens valentes e vai lá. E durante 6 dias, vocês vão rodear Jericó. Durante 6 dias vocês vão dar uma volta. Cada dia você dá uma volta. São 6 dias. Nós lemos lá, né? Onde está lá em Josué. Vamos relembrar aqui. Ele falou aqui. Vós, pois, todos os homens, de Josué capítulo 6, versículo 3. Como é um estudo, nós vamos devagar, mas não vamos passar da hora. Josué capítulo 6, verso 3 nos diz, Deus falando para Josué: vós, pois, todos os homens de guerra, ou seja, os homens valentes, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. Por 6 dias, de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. De domingo a sexta, todo dia eles iam lá e davam uma volta na cidade. Mas veja bem, irmãos, aqui, nós entendemos isso aqui perfeitamente. Que ele fala que durante 6 dias os homens rodeariam a cidade. No verso 4, aqui, se você seguir aqui comigo, no verso 4 ele diz: e 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro, diante da arca. Diante da arca, a arca representava quem? Deus. A arca representa Deus. Onde está a arca hoje? Onde está Deus hoje? Onde está a palavra hoje? No seu coração. O trono de Cristo estaria onde hoje, no último dia? Nos nossos corações, no coração do homem, no seu coração, no meu coração. O trono de misericórdia estaria no meu coração, no teu coração. Agora veja, 7 buzinas de chifre de carneiro. E no 7º dia, rodeareis a cidade, quantas vezes? 7 vezes. No 7º dia, a cidade teria que ser rodeada 7 vezes. Porque a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Precisaria de 7 vezes mais força. 7 é o quê? A fornalha aquecida 7 vezes mais. A plenitude do inferno na terra para destruir os filhos de Deus. Mas Deus trouxe o quê? A plenitude dos céus para a terra nessa hora, para o seu povo não ser destruído nessa hora, irmãos. Deus trazendo a sua plenitude para dentro de um povo, para que o diabo não pudesse tocar, irmãos, para que o diabo não pudesse causar dano nessa hora. Deus trouxe para dentro de você esse 7º selo nessa hora, a palavra vivendo no seu coração. O diabo não pode te tocar. O diabo não pode causar dano. Por quê? Porque a cétupla glória de Deus está no seu coração. A cétupla glória de Deus está no seu coração. Então veja, 6, cada dia o povo ia lá 6 vezes, uma vez por dia. Mas no 7º dia vocês vão dar 7 voltas. No 7º dia, Laodiceia, é quando o diabo estará mais forte na terra. O diabo nunca esteve tão forte na terra como ele está hoje. Mas Deus nunca esteve tão forte como ele está hoje também na terra, irmãos, em seus filhos. Deus não tem medo do diabo. Deus não corre do diabo, pelo contrário. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é você que tem que fugir do diabo. O diabo tem que fugir de você. Você não vai afrontá-lo, mas se ele vem ao seu encontro, você coloca ele para correr. Resistir ele como? Com a palavra de Deus nessa hora. A palavra. Você é a palavra. Você se tornou a palavra. A palavra está no seu coração. Então, vocês rodeiam cada dia, 6 dias, cada dia uma volta. Cada dia uma volta. Mas no 7º dia é diferente. No 7º dia vai ser diferente. No 7º dia não é como qualquer dia. Por isso essa bênção do 7º dia, irmãos, é uma bênção especial nessa hora. Nossos irmãos do passado tiveram suas bênçãos, mas a bênção desse último dia é diferente para nós, irmãos. A bênção desse último dia é uma bênção especial. Deus desceria em plenitude no seu povo nessa hora. Deus desceria no seu coração nessa hora.
o inferno na terra, mas o céu na terra também, para combater 200 milhões de demônios lá no céu e na terra. Mas Deus também na terra nessa hora. Deus não nos deixaria sós, irmãos, justamente nessa hora, na hora mais difícil. Você acha que Deus deixaria? Imagina você deixar um filho seu no lugar, deixar um filho seu lá e deixar abandonar um filho seu. Nenhum pai faria isso, irmãos. Vós, sendo maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai nessa hora, sabe, não negará para vocês o Espírito Santo nessa hora. Deus não nos deixaria sós, nós não estamos sós, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós nessa hora, irmãos, voltarei para vós. Ele tem voltado para nós, o sétimo selo tem voltado para nós, a palavra está nos nossos corações. Veja, irmãos. 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia vocês vão rodear a cidade 7 vezes. É o 7, é 7. Por que é 7? É 7. É hora de consumação. É tudo ou nada, não tem meio termo. Não existe como 3 posições. Existe uma batalha, existem as 2 posições da batalha, os 2 locais de combate. Não existe em cima do muro. O muro tem dono, como começamos aquela história. Não existe você ficar em cima do muro. Aquela história, eu não vou contar essa história, vocês conhecem a história do muro? Quantos conhecem a história do muro? Todos, alguns não conhecem? A pessoa teve uma visão, é rápido. E ele estava ali em cima do muro, estava vendo batalha, e aqui estava o inferno, né? O diabo batalhando, e aqui estavam os anjos do Senhor batalhando, e essa pessoa estava em cima do muro. E sempre os anjos do Senhor, os filhos de Deus, chamando esse irmão para descer do muro. Desce do muro, vem para cá, desce do muro. Ele achou aquilo interessante, porque ele disse, aí ele perguntou, ele estava em cima do muro, e aqui tinha a batalha do diabo, né, o diabo um lado da batalha e o outro lado da batalha. Ele perguntou para aqui tinha um anjo do mal, né? Perguntou, por que vocês não me chamam para descer para aí? E sempre esse povo aqui está me chamando para descer, para sair de cima do muro. Aí o diabo respondeu para ele, aquele anjo do mal, disse, porque o muro é nosso, o muro nos pertence. Então não existe posição em cima do muro. Existe um lado da batalha e outro lado da batalha. Existe os que tiverem à minha direita, vinde a mim, benditos do meu Pai. Os que tiverem à minha esquerda, apartai-vos de mim, que não receberam. Então não existe 3 posições. A mão direita e a mão esquerda têm a mesma impressão digital, só que uma é direita e a outra é esquerda. Mas nós sabemos qual é a mão direita nessa hora. Qual é a mão do companheirismo da palavra nessa hora. Amém? Deixa eu terminar em 5 minutos. O tempo, né? 7 sacerdotes levaram... Irmãos, isso me desceu tão forte no coração que no 7º dia teria que ser o sacerdócio, teria que descer na terra. O sacerdócio real teria que descer na terra no 7º dia. E o sacerdócio real tem descido na terra nesse último dia, irmãos. Não um homem, não o pastor fulano, pastor ciclano e beltrano, mas o sacerdócio real chamado Senhor Jesus Cristo, que tem descido dos nossos corações, irmãos. Vocês vão rodear a cidade cada 6 dias, cada 6 vezes, né? Cada dia uma volta, mas no 7º é uma bênção especial. No 7º haverá, irmão, um toque especial, Você vê que no 7º dia, 7 sacerdotes. Quem é esses 7 sacerdotes? É o tipo de Cristo, o sacerdócio real que está no seu coração hoje. O sacerdócio não está em um homem. O sacerdócio real não está em uma pessoa. O sacerdócio real é uma pessoa. A pessoa de Jesus Cristo nessa hora que está no teu coração. Esse é o sacerdócio real. Quando você faz algo errado, aquilo te compunge o seu coração e diz, não faça mais isso. Aquilo te repreende no seu coração, não faça mais isso. A palavra de Deus em nós, ela intercede com gemidos inexprimíveis nesta hora. E essa é a palavra. Veja. Então no 7º dia, rodearam essa cidade 7 vezes. Os sacerdotes tocaram a buzina. Não vou terminar tudo, né? Mas aqui. Agora preste a observação aqui. Nós lemos aqui, né? Você vê, continua no capítulo 6 de Josué. E ouvindo o sonido da buzina. Tem que ouvir o sonido da buzina. Tem que ouvir. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E ouvindo o povo, o sonido da buzina. Quando você ouvir, o que é ouvir?
Não é simplesmente ouvir, escutar, não é simplesmente escutar, é entender, é compreender, é conceber, é pegar esse livrinho aberto, é comer esse livrinho aberto, é esse livrinho aberto descer no seu ventre nessa hora. Onde é o seu ventre? É o seu coração. E conceber no seu coração, e ouvindo o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, com grande voz. O povo vai gritar, irmãos. Se o povo vai gritar, tem que ter uma voz. E onde está essa voz? Como eu disse no princípio, a voz não está no homem, a voz está no povo nessa hora, aqueles que creram nessa hora, aqueles que conceberam a palavra. Crie, por isso falei. Você creu, então fala, profetiza nessa hora. Importa que profetiza nessa hora. A profecia é você, a voz é você. E ouvindo o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, com grande voz, e o muro da cidade cairá abaixo. No 7º dia, coloquei, a redenção estaria na terra, e nós ouviríamos a voz forte de Apocalipse 10 nessa hora, irmãos. Nos dias da voz. Nos dias da voz. Oh, mas que maravilha, irmãos. Eu vim viver justamente nesse dia, hoje. Se Deus me chamar, Bruna disse, se Deus me chamasse lá atrás e dissesse, qual o dia que você quer viver? Se Deus me chamasse lá na eternidade e falasse, Valber, Bruna falando, né? William Brana, qual o dia você quer viver? Qual o dia que a dispensação que você quer viver? Se me chamasse também, Valber, Joel, Valdeir, Vantuel, qual o dia que você quer viver lá na terra? Escolhe o dia. Muitos profetas do passado desejaram estar hoje aqui, irmãos. Muitos profetas do passado desejaram isso lá atrás, porque lá atrás eles tinham em parte, mas o que é em parte foi aniquilado. Nós temos hoje a plenitude da divindade nos nossos corações. No último dia, você não sabe a força que você tem, irmãos. Nós pudéssemos ver, através de uma filmadora, filmando demônios e setas do inferno apontadas para você, você veria o que o diabo desejaria fazer com você. O que esses 200 milhões de demônios desejariam, se pudessem, fazer com você. Mas eles não podem destruir a você, porque eles não podem destruir a Deus nessa hora, irmão. Porque Deus, disse, se Billy Paul, se José ou Billy Paul estivesse no lugar, e vai haver uma explosão, e se eu pudesse, alguém me dissesse, me garantisse que se eu fizesse uma parede de 1 metro de espessura, protegeria José, protegeria Billy Paul, diz eu, William Brana, faria essa parede de 10 metros. Porque 1 metro protegia, mas eu faria de 10 metros para proteger meu filho. E vós, sendo maus, sabeis fazer coisas boas para os vossos filhos, quanto mais Deus nessa hora nos protegeria nesse último dia, irmãos. Qual seria a proteção de Deus nessa hora? Qual seria a proteção de Deus? Ele mesmo em você nessa hora. Ele mesmo vindo e falando, agora eu quero ver Satanás. O que tu vai fazer com eles? Porque o que eu fiz por eles agora, nem eu mesmo posso destruir mais eles. Porque Ele colocou a vida dele, irmãos, no seu coração. Ele colocou a si mesmo no seu coração. Ele nos trouxe para si mesmo nessa hora. Ele entrou dentro de você nessa hora. Ele disse para o diabo agora, tem visto, meu filho, Cristo no Vantuel? A palavra no Vantuel? Tem visto Cristo, a palavra no Valdeir agora? Tem visto Cristo, a palavra nele agora? Tem visto a palavra no Joel, a palavra em cada um, irmãos? Ele fez agora a consumação dessa obra, essa seta para a glória do nosso interior. Aí que terminou, mas ele coloquei, no 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes. Porque veja, irmãos, a mesma coisa aqui, mas não vou prosseguir. Quando Naamã, né, os irmãos lembram disso? 7 mergulhos no Jordão, né? Tem até aquele hino de criança, né? 7 mergulhos no Jordão para curado da lepra. Enquanto ele não deu o 7º mergulho, a lepra não saiu. Enquanto ele não entrou ali, irmãos, 6 vezes não adiantaria. 6 mergulhos não adiantaria. 6 selos não adiantaria. Somente o 7º selo na alma nessa hora, para tirar a maldição dos nossos corações, para tirar a lepra espiritual dos nossos corações, irmãos. Esses 7 mergulhos, se aprofundar 7 vezes e entrar em Cristo nessa hora, e a plenitude de Cristo entrar em você nessa hora, a palavra de Deus entrar no seu coração, o 7º selo na terra, o 7º selo no seu coração, amém?
Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu acho que a irmã Ellen, né? Ela está com o neném. A irmã Ellen canta o hino aqui. Depois o irmão Valdeir e o irmão Jó termina com oração. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.